Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara que aborda os principais assuntos que interessam a você, telespectador. Lembrando que você também pode participar do nosso programa, é só mandar uma mensagem para o e-mail jornalismo@câmara7.mg.gov.br. E no Sete Lagoas em Debate de hoje eu converso com o Coronel Silvio Augusto de Carvalho, que é secretário de Segurança, Trânsito e Transporte de Sete Lagoas, e vai abordar a questão da mobilidade urbana na cidade. Coronel, muito obrigada por sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. Eu já emendo com uma questão. Falar de mobilidade urbana é um tema muito complexo que envolve planejamento e prevenção também. É possível, de fato, estabelecer mobilidade urbana em Sete Lagoas, partindo de hoje, de como está a cidade? Primeiramente, a gente agradece a oportunidade, é um prazer estar aqui. É o tema, né? O tema do momento é mobilidade urbana. É possível mobilidade urbana, sim, mas a gente vê a questão da mobilidade com a participação realmente da sociedade. É claro que o assunto ele traz uma polêmica muito grande, ele traz temas a serem discutidos. Às vezes as pessoas que se internalizam muito, trazem as coisas muito para uma questão pessoal, mas se olhando no coletivo, sim, é possível a mobilidade urbana. É bom falar que Sete Lagoas, em termos de Estado de Minas Gerais, fez o primeiro termo de cooperação técnica com a Secretaria de Desenvolvimento, que desenvolveu o projeto básico junto com a Agência Metropolitana. Apesar de não estarmos na região metropolitana, temos uma influência direta da região metropolitana. E dentro disso estamos trabalhando, já estamos em andamento um processo licitatório para a contratação de uma empresa para auxiliar, né, a consultoria para auxiliar na elaboração desse plano de mobilidade, que é uma exigência legal que deve ser concluída até abril de 2015, como também em breve, né, nós estamos aí para marcar, como eu já tive a oportunidade de falar antes, uma audiência pública para discutir com a população. A gente fala em mobilidade, a gente tem a Assembleia Legislativa do Estado, ela teve vários eventos no ano passado, neste ano, que a gente tivemos a oportunidade de participar, aonde foram discutidos os modais, né, toda essa temática. Então, o que a gente pode falar que tem condições, sim. A gente precisa também de um pouco da participação, de uma mudança de mentalidade. De conscientização. Conscientização. Que envolve, na verdade, mobilidade isso é extremamente importante, né? Nós temos a cultura, a gente vê assim, começa assim alguns contrassensos, coisas pequenas, por exemplo. A gente fala em transporte público, hoje a gente tem incentivo à venda do veículo, que é um transporte particular e individual. Quando você observa o trânsito de veículos, você vê que a maioria dos veículos são uma, duas pessoas. É verdade. Então, esse inchamento, né, do nosso sistema, ele vai afetar a mobilidade. Então, tem que ser estudado. Eu acho que também, dentro desse plano de mobilidade, nós temos que discutir as Sete Lagoas daqui 20, 30 anos, pensar no futuro. É claro que temos problemas no momento que precisam ser resolvidos, mas tem que ser desenvolvido também um planejamento para que possamos chegar no futuro, entendeu? E termos uma cidade realmente com condições, com a fluidez no trânsito, com uma acessibilidade, tudo isso funcionando plenamente. Porque hoje a gente já tem uma situação que a gente já tem vários gargalos que precisam de providências imediatas para a sua regularização. O principal desafio hoje na cidade, qual que seria? A gente tem, primeira coisa, eu tenho que falar disso constantemente, você tem as suas vias, a nossa cidade, ela nasceu, cresceu, Sete Lagoas está aí, 147 anos, né? Ela não nasceu para ter esse porte. Então, as vias principais, centros comerciais, são vias estreitas. Então, a gente já tem tomado várias medidas que às vezes não tem uma simpatia muito grande, que é as reduções de área de estacionamento, para você melhorar a fluidez do trânsito. A inversão, colocação do sentido binário, inversão de mãos de direção, para que o trânsito possa fluir simplesmente em um sentido, em determinadas vias, quando se tem a paralela. Tudo isso objetivando melhorar a fluidez do trânsito. Não são essas medidas hoje que, logicamente, gera um contrassenso, não, gera um questionamento. Inclusive aqui na Câmara, alguns vereadores já questionaram muito essa questão do estacionamento. Ruas que não tem onde você parar e estacionar.
está resolvendo, pelo menos, porque, ok, a gente tem que se acostumar com a nova realidade, mas está resolvendo a situação do trânsito, da fluidez? Tem. Numa análise rápida, a gente pode falar que sim, pode ser verificada a questão da área hospitalar, como passou a fluir melhor. Você já tinha pontos de gargalos, onde vias estreitas, entendeu? Com mão dupla, onde os veículos não tinham espaço físico para passar os dois veículos. Então, isso aí, essas medidas, elas têm que ser tomadas, já tem resultado. A gente já começa a trabalhar também, que é uma questão que vai gerar muita polêmica, começa ali, né, por exemplo, no semáforo da Coronel Américo com Renata Azeredo, que a gente fala a conversão à esquerda. O cidadão vai ter que ir à frente e retornar. A gente pode ver que nas cidades onde o trânsito é maior, isso é uma medida super adotada, que tem resultado, porque se todo mundo, o cidadão poder convergir em todos os sentidos, chega num ponto que o trânsito ele começa a ter um gargalo. A gente olha também outra coisa que a gente vê muito, que não é ainda uma nossa realidade, mas quando você olha nos países que estão aí avançados nessa área de mobilidade urbana, elas têm um grande incentivo ao transporte coletivo, o uso da bicicleta. Sim. Entendeu? O uso da bicicleta. Aí entra a questão da concentração. As áreas centrais, grande parte delas, às vezes, são até tributadas para o cidadão entrar com seu veículo. Entendeu? E nós somos brasileiros, eu acho que nós estamos dentro de um processo de mudança de mentalidade. A gente está adequando, né? A gente é um país em crescimento, a gente tinha uma situação, está nos aparecendo outra, então a gente tem que ter uma adaptação para essa nova realidade. A gente sabe que tem uma certa resistência, somos procurados constantemente dentro da secretaria e falamos muito que o objetivo maior é a coletividade. Claro. Então, às vezes, um cidadão, mas eu perdi uma vaga de estacionamento, mas o trânsito fluiu para 2, 3, 5 mil pessoas. Então, a gente tem que olhar dentro dessa questão de coletividade. E a mudança de comportamento, a gente sabe que isso não é simples. A gente sabe a questão do comércio, as dificuldades, tudo isso, a gente tem procurado atender isso. Nós estamos agora em vias aí de uma questão do transporte de cargas na área central, veículos de grande porte. São coisas que a gente tem, que vieram com o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele nos traz um progresso muito grande, mas nos trazem também obrigações e desafios para que eles sejam bem resolvidos. Então são medidas que às vezes que vão estabelecer horários, portes de veículos, que é claro que vai desagradar, entendeu, determinados segmentos. Mas o que a gente sempre tem deixado muito bem claro, que o objetivo é a coletividade. Nós já tivemos veículos aí de grande porte aí, aqui na Monsenhor Messias, de travar o trânsito, na Santa Helena, de travar o trânsito. A gente tem muitos exemplos disso. Então a gente precisa disso. A gente vai para um rápido intervalo, vamos continuar com esse assunto que vai render muitos questionamentos. Daqui a pouquinho a gente volta. E o nosso entrevistado de hoje no Sete Lagoas em Debate é o Coronel Silvio Augusto de Carvalho, que é secretário de Segurança, Trânsito e Transporte. O assunto hoje é mobilidade urbana, um assunto super atual, um assunto que a cidade precisa pensar, porque não é só agora o problema, né, Coronel? A gente tem que pensar a longo prazo e é sobre isso que a gente estava falando, sobre essa questão de haver ações que desagradam alguns, mas que a longo prazo vai fazer a diferença. Eu já emendo também com uma pergunta com a questão do transporte público. Muitas pessoas, não só a questão do transporte em si, mas como sobreviver numa cidade onde existem muitos carros particulares e muitas pessoas também dependem do transporte. Isso está sendo pensado dentro do planejamento da mobilidade urbana? Tem. O primeiro algo que a gente tem que discutir dentro disso, qual o tipo de transporte que queremos para o nosso futuro? Hoje a gente podemos ver, por exemplo, vamos pegar um exemplo da capital São Paulo, está lá o monotrilho, tem o metrô, entendeu? Tem vários, Belo Horizonte optou pelo BRT, né? Então a gente também precisa pensar Sete Lagoas para o futuro. A gente tem que entender que a gente temos que ter as dimensões da nossa via, aonde podemos colocar, como podemos fazer isso. Nós temos aqui, por exemplo, eu vejo que Sete Lagoas, em determinada situação, ela é muito privilegiada. Ela tem uma norte-sul e uma perimetral. Uma norte-sul
que corta a cidade e uma perimetral que circula a cidade. É claro que essa norte-sul, essa perimetral, com o passar dos anos, essa área, entendeu? A cidade tende a crescer, mas são vias que nos permitem, para o futuro, pensar em outros modais de transporte e realmente atender a população. Eu gosto muito de falar algumas coisas, assim, nós temos aquela cultura de passar, né, pela beirada, pela orla da lagoa do centro, para olhar, aproveitar a beleza da cidade. Mas a fluidez do trânsito daqui a um dia não nos permite. Hoje em dia, determinados horários... Às vezes nas cidades de porte maior, você faz um deslocamento mais longo, mas é um deslocamento mais fácil e um acesso melhor. Então isso aí tem que ser discutido dentro desse plano de mobilidade. Qual tipo de transporte? O VLT, o monotrilho, BRT, o monotrilho, o metrô. Metrô. O Sete Lagoas também falava, né? A gente temos os nossos problemas hoje internos, né, da nossa cidade, mas temos também os deslocamentos. A questão do trem metropolitano para melhorar o acesso à capital do estado. Hoje você trafega na nossa rodovia aqui para Belo Horizonte, ela está igual a uma avenida. É verdade. Está igual a uma avenida pelo fluxo e a quantidade de veículos e a grande quantidade de pessoas em trânsito. Então tudo isso tem que ser discutido. Temos condições, sim, se pensarmos para o futuro e planejarmos, temos condições de melhorar o nosso transporte coletivo. Precisamos, sim, estamos em vias aí de uma licitação do transporte coletivo, precisamos melhorar o nosso transporte coletivo. Sabemos que isso é um anseio da população, essa questão do transporte, ele precisa ser bem regulamentado, precisamos ter os avanços hoje, muito falados, né? Muito falados, a questão da bilhetagem eletrônica, da questão dos horários, do controle informatizado do sistema, algo que vai trazer benefícios para a população. Então, temos condições de pensar e é a oportunidade. A gente fala que em breve estaremos divulgando a audiência pública. É a hora da participação da população, de dar sugestões, entendeu? O que podemos, como podemos fazer. Como eu falei, temos o privilégio de uma norte e sul e uma perimetral que nos ajuda bastante nessa questão aí de deslocamentos aí dentro da cidade. A norte sul, inclusive, está com bastante radares, né? As pessoas começaram a assustar. A norte-sul não. A norte-sul ela tem um radar só. A perimetral ela tem mais, acho que tem 3 radares. Temos a Castelo Branco também. É bom falar, né? Hoje é muito polêmico. Eu acho que eu vejo, eu ainda não tenho estatística precisa que eu possa te falar aqui, mas a gente percebe pelo atendimento que a gente tem da população, a gente percebe que houve um crescimento, bem como o susto as pessoas se assustaram, né? De repente eu recebi uma multa de radar. É bom falar que houve ampla divulgação disso, eles ficaram inativos por mais de 30 dias, foram feitos blitz educativos, colocados faixas nos locais, entendeu? E as pessoas agora que elas começam estão recebendo, né? Todos eles estão com aviso, não tem, porque a gente ouve alguma coisa no sentido de que tá escondido o radar, não existe isso, então. Não, a sinalização está de acordo. Para se fazer funcionar, tem que se ter um estudo técnico, ele já foi encaminhado inclusive ao CETRAN, que é o órgão do Estado, entendeu? Ele tem que ser protocolado, o estudo técnico, tem a questão das regras de sinalização. Hoje é bom até falar que não é obrigatório nem aquela placa de fiscalização eletrônica, simplesmente a placa da velocidade da via. Mas todos os locais têm a placa de fiscalização. Pelo menos até que se acostume, né? Até que se acostume. O objetivo não é autuar, o objetivo é reduzir a velocidade naqueles pontos. Nós estamos aí para implantar mais um, vai ser na Castelo Branco, ali no acesso da Unifem. É um fluxo de alunos, estudantes muito grande. O objetivo é diminuir a velocidade naquele local, proteger as pessoas. Outro questionamento que temos também muito, né?
vou até adiantar, a questão do Antônio Olinto, os 40 km por hora. Os 40 km. A via já era sinalizada, entendeu? Ali tem um radar. Ali tem um radar. Ali naquela esquina ela tem não só ela tem um radar, como ela tem um avanço de sinal na Antônio Olinto com Laçãs Cunha. Ela já era sinalizada a 40 km por hora. Estaremos em breve reiniciando, né, depois de muita polêmica e que vem de uma grande novela, e a questão da estação de transbordo. Verdade. Então, o acesso de pessoas naquela região vai ampliar muito. Acredito eu que nós teremos até que tomar outras medidas para melhorar esse acesso das pessoas à estação vai ser lá mesmo. A estação de transbordo, ela vai ser lá, ela vai funcionar lá. Lá a gente fala ali na Norte-Sul. Antônio Olinto, né? Ali do lado do Museu Ferroviário. Lado do museu. Então, o objetivo é esse. Já tivemos, infelizmente, naquele local, acidente com vítima fatal por atropelamento. Sim, não foi nenhum nem dois, né? A gente sabe então, o objetivo é esse. A gente espera que o cidadão internalize isso. Agora, algo que a gente também tem observado muito nessa questão do trânsito é que o cidadão não olha a sinalização. Ele, não sei se são o corre-corre do dia a dia, o costume pela região, o cidadão não olha a sinalização. A gente tem locais que você muda o sentido das vias, 30 dias depois, temos pessoas ainda transitando na contramão. Divulgado, sinalizado, e isso mostra que o cidadão não está atento ao trânsito, entendeu? A negligência dele no trânsito. E isso é um causador de acidente. E na verdade, a gente precisa começar a conscientizar, porque a tendência é essa, né? Modificar o trânsito para que a coisa tenha fluidez. Então, a primeira coisa que se deve ter o motorista é atenção a tudo que se passa, né? Aí vem a questão do celular, e aí é uma questão... Hoje, infelizmente, né? Você falou, é a inflação que mais cresce, né? Pois é. O crescimento hoje, ela era muito complexa, o uso do celular. E agora, com a questão da digitação, né? Acho que consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí o cidadão dirigindo, digitando, aí está ficando mais complexo ainda. Complicado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo novamente, Coronel. Vamos voltar para falar sobre o gerenciamento e controle do trânsito. É uma novidade aqui em Sete Lagoas, daqui a pouquinho. No Sete Lagoas em Debate de hoje, eu converso com o secretário de Segurança, Trânsito e Transporte de Sete Lagoas, Coronel Silvio Augusto de Carvalho, e está dando uma aula para a gente sobre mobilidade urbana, o que está acontecendo na cidade. E uma novidade, Coronel, é o convênio para gerenciamento e controle do trânsito. O que seria isso? Eu acredito que vocês devem estar falando foi assinado recente um contrato. Isso vem desde uma promessa de campanha do nosso prefeito Márcio Reinaldo, a questão dos portais, que nós chamamos de portais, entendeu, de acesso à cidade. Esse objeto é principalmente a segurança, visa principalmente a questão da segurança. São portais, entendeu, através de câmaras e OCR. Todas as entradas nas entradas da cidade. São 5, né? Não, são 8 pontos e 23 câmaras e OCRs colocados. Não, eu digo que são 5 entradas. São 5, mas a gente houve outra, que tem alguns outros locais. O objetivo principal é o controle de acesso. A gente sabe, o pessoal fala assim, muita segurança é dever do Estado. Mas a responsabilidade também, a preocupação do município. Nós não estamos tendo uma situação muito tranquila em Sete Lagoas. Temos, como eu falei, a gente cresce, a gente herda o bom e o ruim. E a gente tem também uma migração de criminalidade muito grande da região metropolitana para a nossa cidade, infelizmente, certo? A proximidade. Quando você facilita o acesso, você traz coisas boas e coisas ruins. Então, o objetivo desse projeto é esse monitoramento dentro do centro de operações da Polícia Militar, vai ser ligado dentro do centro de operações da Polícia Militar. Ele é gerido por um software. Entendeu? Ele já não é muito aquela questão do olho humano, não. Já é a tecnologia. Isso é bem semelhante a um projeto que tem hoje na região de Campinas, no estado de São Paulo. Nasceu lá agora, que eles chamam de muralha virtual, proteção das cidades.
E esse objetivo, o objetivo principal é controlar, diminuir o acesso desses veículos irregulares, entendeu? Veículos tomados de assalto, saber monitorar esses veículos, quando que eles estão entrando, quando, os horários, para que, através da inteligência, as polícias, entendeu? Os órgãos de segurança possam trabalhar e melhorar a nossa segurança da cidade. Quer dizer, a pessoa vem, sei lá, de Belo Horizonte, da região metropolitana, entra na cidade, a câmera já filma aquilo ali, o OCR, lê a placa, se você se tiver o veículo irregular, se ele já tiver no sistema, né, com alguma irregularidade, já soa um alarme já falando, porque não é só a filmagem do veículo, tem a leitura de placa, é o mesmo sistema que utiliza para radar, entendeu? Lê automaticamente o sistema, procura no banco de dados e sabe qual que é a situação daquele veículo. Veículo tomado de assalto em Belo Horizonte. Aí ele já dispara um alarme, falou, acabou de entrar veículo tal tomado de assalto em tal cidade. Isso aí o objetivo é trazer mais informações, certo? Inibir também o acesso, diminuir, né? Inibir um pouco o acesso das pessoas, que uma das máximas da segurança, que a vigilância diminui. E isso realmente funciona. Então, é esse o objetivo, já está sendo implementado. A gente acredita aí que nos próximos 30 dias ou pouco mais já esteja funcionando. Vai depender muito da ação da polícia também, né? Para que isso seja um sucesso como um todo, a polícia tem que ser ágil nesse sentido. Eu até gostaria de acrescentar, o Estado de Minas também está lançando um projeto das estradas aí, semelhante a esse, de monitoramento. Isso aí é a preocupação, né, do Estado, dos órgãos públicos com a questão da segurança, para controlar, né? Hoje a gente tem os acessos aí muito fáceis, então a criminalidade ela se desloca também com essa mesma facilidade. É verdade. E por falar em monitoramento, também tem as câmeras de olho vivo, né? Inclusive estava tramitando aqui um projeto na casa, no sentido de criar cargos para vídeo monitoramento. Como é que está a situação do Olho Vivo? Ela já está atuando? O que está dependendo? O Olho Vivo, ele foi um investimento do Estado, né, com o apoio do município, implementado aqui, se não me falha a memória, em 2010, e que a Polícia Militar utiliza desse sistema. A Prefeitura, ela se encarrega dos agentes de monitoramento e também da manutenção. Hoje já tem-se uma empresa licitada e contratada que está executando a manutenção desse sistema, que já venceu o período de garantia, se tem uma manutenção. E como você bem falou, a questão dos cargos de agente de monitoramento. Porque a gente tenha realmente as pessoas devidamente treinadas e habilitadas para trabalharem, entendeu? E operarem esse sistema. O Olho Vivo, ele funciona realmente pelo olho pelo olho da pessoa. Ela tem pelo olho do operador. Elas são câmeras que são colocadas aí, tem-se um sequencial, um zoom de alcance muito bom. Você permite ver detalhes, placas, até o número da identidade do cidadão tiver na mão, ela tem um zoom muito bom. Dá para ver tudo. Dá para ver tudo. Ela permite ver muitos detalhes, mas ela para o seu funcionamento, ela precisa realmente, entendeu, do operador, do olho humano, para que ele possa ver. Esse Olho Vivo, ele, quando implementou aqui em Sete Lagoas, ele teve excelentes resultados. Agora, teve depois um período também de uma deficiência de manutenção, isso prejudicou, mas essa situação já foi revertida, entendeu? E ele volta a funcionar aí, dando os resultados aí. Já está Já não, a manutenção já está sendo feita. O que a gente precisa agora são de pessoas, como nós falamos, dos agentes de monitoramento, para que possam realmente ser treinadas e habilitadas a funcionar, entendeu? E fazer operar o sistema. A gente vê que são muitas ações, né, Coronel? E muitas delas também dependem dos cidadãos, dos pedestres, atuarem de maneira consciente também e saber dos seus direitos e seus deveres. Isso envolve todo mundo, a mobilidade, na verdade? Isso não, é aquela, como eu falei, a participação da população, a conscientização. A gente vê pelo um processo de mudança das pessoas que a gente tem que largar o pensamento individual e começar a pensar no coletivo. A hora que começar a pensar no coletivo, pode saber que as coisas vão ter uma facilidade maior, entendeu? E vai facilitar a vida de todo mundo. A gente tem, por exemplo, coisas irregulares. Vou citar coisas simples aqui. Veículo estacionado em local proibido. Às vezes ela atrapalha a fluidez do trânsito. O cidadão resolve um problema dele momentaneamente e cria problema para
Muitas pessoas que estão trafegando ali pelo local. A gente sabe que isso é difícil. Vaga de deficiente também. Vaga de deficiente, idoso, a gente vê os veículos parados sem as credenciais devidas aí, entendeu? É só um minutinho, mas infelizmente causa um transtorno aí à população, aos usuários que realmente necessitam, não, entendeu? E precisariam daquela vaga. Então a gente precisa, como eu falei, pensar coletivamente. O desenvolvimento da própria questão do trânsito, ela nos impõe deslocamentos, vamos dizer, como eu falei, acabar a conversão esquerda. Hoje já não se vira em qualquer rua, vai ter que se fazer um retorno, coisas que vão, entendeu? Nós vamos ter que acostumar com isso. Também temos, como eu falei, que melhorar o nosso transporte coletivo, só a melhoria do transporte para a população acreditar realmente no transporte coletivo, que isso aí vai ganhar todos nós, que aí vai ter uma diminuição dos veículos nas ruas. Como eu falei, as nossas vias, elas não são projetadas para o futuro, preparadas para o futuro, elas foram projetadas, entendeu? Desenhadas num passado, então elas não comportam hoje. Por exemplo, a última vez que eu tive a oportunidade de conversar com um delegado de trânsito, o doutor Elton, ele me falou que Sete Lagoas hoje já chega próximo a 120 mil veículos emplacados. Normalmente com uma pessoa dentro. Cada 2 pessoas, um veículo. Imagina se todas essas pessoas vão utilizar dos seus veículos ao mesmo tempo. É verdade, consciência acima de tudo. Coronel, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. Deixo o convite para o senhor voltar aqui para a gente continuar essa discussão, que eu acho que é interessante para todo mundo e para o futuro de Sete Lagoas também. Agradecemos a oportunidade e estamos à disposição. O que a gente termina falando o seguinte: precisamos da participação de todos para que as coisas melhorem. E o Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia, por sua participação e até o próximo programa.